Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente entrou aí no mês de fevereiro, conhecido também como Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização da leucemia. E este é o tema do nosso quadro de hoje. E quem vai conversar com a gente é o Dr. Vinícius Borges Grilo, ele que é hematologista do Centro de Oncologia aqui de Campinas. Doutor, antes de começar a nossa conversa, obrigada, viu, por atender a nossa equipe. Eu que agradeço, Viviane, a oportunidade da gente estar falando um pouquinho das leucemias e esclarecendo as dúvidas da população e dos espectadores. Doutor, então, o que é a leucemia? Antes da gente falar dos tipos de leucemia, o que é ela em geral? A leucemia, ela é um tumor, né, da fábrica do sangue, que é a medula óssea, tá? A gente sabe que temos alguns tipos de leucemia. Eu gosto sempre de, quando eu vou explicar o que é a leucemia, eu divido ela sempre em dois grandes grupos, né? As leucemias linfóides e as leucemias mieloides. E dentro desses grupos você ainda tem as leucemias linfóides crônicas e agudas e as leucemias mieloides crônicas e agudas. É importante essa diferenciação, porque são doenças completamente diferentes, com tratamentos completamente diferentes. Eu queria que o senhor, então, detalhasse cada uma delas, doutor. O mês do Fevereiro Laranja, ele é um mês de conscientização das leucemias agudas, né? As leucemias agudas, a gente difere entre linfóides e mieloides, porque a linhagem dessas células são diferentes e, portanto, os tratamentos diferentes. As leucemias linfóides, elas são mais comuns na primeira infância, ali até os 14, 18 anos. Então, são leucemias mais comuns nas crianças. Não que elas não acometam os adultos, isso acontece, a gente trata alguns pacientes com leucemias linfóides em adultos, mas elas são mais comuns na criança. Já as leucemias mieloides agudas, é uma doença mais da terceira vida, dos 60 anos em diante, mas também acometem os jovens. Ela é muito mais rara nas crianças. Tá? Portanto, então, os tratamentos são completamente diferentes, até porque nas crianças você usa alguns tipos de medicamentos que não são utilizados nos adultos e vice-versa. Doutor, e quais são os sintomas dessas leucemias aí? O que acontece com o corpo? Normalmente, os primeiros sintomas são relacionados à anemia, né? Ou sangramento. Por quê? A leucemia, como eu já disse antes, ela comete a fábrica do sangue, que é a medula óssea, portanto, o paciente pode evoluir com uma anemia, com queda nas plaquetas e com queda nos leucócitos. Então, normalmente, os primeiros sintomas são fraqueza, cansaço, uma palidez cutânea, às vezes alguns hematomas e às vezes até as famosas petecas, que são aquelas manchinhas vermelhas, principalmente nas pernas. Normalmente, os primeiros sintomas são relacionados a esse tipo de alteração, de anemia e da plaquetopenia. Também é muito comum o paciente procurar o pronto-socorro por conta de uma infecção, de uma pneumonia, um quadro febril, e quando vai fazer os exames de rastreio, no próprio hemograma, se vê as células da leucemia. Também é bem comum esse tipo de paciente. Mas o principal é relacionado à anemia, com uma fraqueza, um cansaço, uma palidez da pele. Essa é uma doença que evolui rápido? Esses sintomas aparecem hoje, aí dá uma melhorada, volta daqui a um mês. Como que é essa evolução da doença, doutor? Normalmente, eu costumo falar para os pacientes que a leucemia é uma doença de dias e não de semanas ou meses, né? Normalmente é uma doença de curso mais rápido, em torno de entre 15 a, no máximo, 30 dias, o paciente já começa a apresentar sintomas, tá? E é uma doença muito agressiva. Por isso que o diagnóstico precoce, o diagnóstico rápido, o diagnóstico precoce e um diagnóstico bem feito, né? Ele ajuda muito nos resultados dos pacientes. Um exame de sangue, doutor, já é o suficiente? Ou depois do exame de sangue começa mais ainda a investigação?
Normalmente, o hemograma, né, que é o exame de sangue comum, vamos dizer assim, ele já é suficiente para você suspeitar de uma leucemia. O diagnóstico definitivo de que tipo de leucemia é e você classificá-la, até para você poder fornecer o tratamento mais adequado para o seu paciente, é de muita importância a realização do exame da medula óssea, que é o mielograma. Em 95% dos casos, a gente acaba fazendo o mielograma. A exceção da exceção não é necessário, mas na grande maioria das vezes é de suma importância a realização do exame de mielograma com avaliações genéticas, avaliações de mutações genéticas, que também vão fornecer substrato para o tratamento. E até hoje nos últimos anos, a gente já, inclusive, fazendo os exames de biologia molecular, com alterações moleculares que fornecem informações importantes para a definição do melhor tratamento para aquele paciente. E falando já de tratamento, doutor, como que funciona? É radioterapia, quimioterapia? Quando o transplante é indicado? Normalmente é bom diferenciar entre crianças e adultos, tá? Porque o tratamento é bem diferente. Na criança, ainda bem, o mais comum é a leucemia linfóide aguda. E hoje a gente está falando de uma taxa de cura só com quimioterapia dessas crianças em torno de 90%. Então, as crianças, na grande maioria, só com radioterapia, só com quimioterapia, perdão, você promove uma taxa de cura muito grande e sem necessidade de transplante. Nos adultos, onde a leucemia mieloide aguda é a mais comum, normalmente o tratamento é com quimioterapia também, e o transplante é muito comum de ser indicado, o transplante de medula óssea. Então, o tratamento é bem diferente dos dois grupos, tá? Mas, basicamente, o tratamento é com quimioterapia, e em alguns casos com radioterapia, principalmente nas leucemias linfóides agudas, você utiliza da radioterapia, principalmente na fase de transplante de medula. Lembrando que o transplante de medula, você precisa de um doador. E aí eu aproveito essa chance para pedir para as pessoas irem até o hemocentro da sua região, aqui de Campinas, fazer o cadastro no que a gente chama de REDOME, que é o registro de doador de medula óssea, porque quanto mais doadores de medula a gente tiver, maior a chance dos nossos pacientes conseguirem um transplante de medula e aumentarem a sua chance de cura. Eu sempre falo isso porque é muito importante a gente ter um grande banco de doadores de medula óssea. Isso faz a diferença para a vida dos pacientes. Doutor, falando aí em transplante, em doação, por que é tão difícil encontrar um doador? O que acontece? Assim, né? Na família, né? Quando a gente vai buscar doador de medula, primeiro a gente busca na família, tá? Principalmente entre os irmãos, né? A gente sabe que a gente utiliza um sistema de compatibilidade que chama HLA, tá? E a chance de você ter um irmão compatível, o seu irmão ser compatível com você, é de 25%. Tá? Quando isso não quando você não tem irmãos ou não tem nenhum irmão compatível com você, faz necessária a busca pelo doador através do banco, e aí as características genéticas são diversas. Por isso que é muito difícil você encontrar um doador de medula no banco. É próximo de uma chance para 100 mil você ter um doador não aparentado, compatível, totalmente compatível com você. Tá? Hoje, a gente já utiliza um tipo de transplante, que é o transplante de medula óssea haploidêntico, que o doador pode ser metade compatível com você, então isso você pode ter seu pai como doador, a sua mãe como doador e até os seus filhos como doador de medula para o paciente. Tá? Mas é um transplante ainda de exceção, então só quando você não tem irmãos totalmente compatíveis, você lança a mão do transplante haploidêntico. A gente tem tido bons resultados com esse tipo de transplante, isso tem ajudado muito, tá? Mas é fundamental você fazer a pesquisa nos irmãos para ver se você tem um irmão totalmente compatível.
Eu ia perguntar, as chances de cura da leucemia, doutor, são altas? A leucemia depende muito do tipo da leucemia, tá? Então, como eu disse, nas crianças, hoje você tem uma taxa de cura de até 90%, 95%, tá? No adulto jovem, então, ali até os seus 60, entre 18 e 60, 65 anos, em torno de 70%, e acima dos 65 anos, a gente não trabalha muito mais com chance de cura, e sim com controle da doença, porque normalmente esses pacientes, os mais idosos, eles não toleram uma quimioterapia mais intensa. Então, a gente tenta mais um controle da doença nesses pacientes. E tem drogas novas, tem tratamentos novos que saíram aí nos últimos anos, que têm aumentado muito a sobrevida desses pacientes mais idosos. Hoje, a legislação já permite você fazer transplante de medula até 75 anos. Só que não é todo mundo que chega com 75 com um corpinho de 60, que permite você fazer um transplante, porque é uma terapia agressiva. Tá? Mas já se está autorizado a fazer o transplante nesses pacientes, e você tem novas técnicas de transplante com quimioterapias menos intensas para essa faixa etária, também com bons resultados. Mas acima de 65 anos, a gente já não trabalha mais com cura e sim com controle da doença. E doutor, normalmente esse tratamento, ele é longo? Olha, Viviane, o tratamento das crianças, normalmente 2 anos a 2 anos e meio, tá? Quando não precisa de transplante, nada disso. E nos adultos, eu falo que o tratamento é o resto da vida, porque é um paciente que casa com a gente, né? Porque normalmente a quimioterapia aí em torno de 6 meses, a grande maioria deles vão ser submetidos a um transplante de medula, tá? E aí esse paciente vai ficar com você o resto da vida. Então, eu falo que o tratamento para o resto da vida, o acompanhamento dele com o serviço especializado. Doutor, aqui segundo o INCA, a estimativa de novos casos é de 10.810 aí por ano. Tem um porquê a pessoa desenvolve a leucemia? Por que tantos casos assim? Viviane, a gente tem alguns fatores que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver leucemia. O principal deles é a questão de exposição a substâncias químicas, tipo solventes, benzenos, agrotóxicos e derivados de petróleo, tá? Então, essas substâncias a gente sabe que ele aumenta a chance do paciente de desenvolver uma leucemia. Mas isso vai de pessoa para pessoa. A gente tem milhões de pessoas aí que são expostas a essas substâncias e não desenvolvem. Mas alguns pacientes acabam desenvolvendo. Um outro fator também que é importante no desenvolvimento da leucemia são aqueles pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos prévios. Por exemplo, aquelas pacientes que têm um tumor de mama submetido à quimioterapia. Isso aumenta a sua chance de desenvolver leucemia. Mas não é para ninguém deixar de tratar o câncer de mama, pelo amor de Deus, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Mas essa chance existe nos pacientes submetidos expostos à quimioterapia prévia e ou radioterapia também. Mas é uma chance muito pequena, então as pessoas não podem deixar de tratar os seus tumores por conta disso. E nas crianças, doutor, tem alguma explicação? Não, nas crianças não tem muita explicação, não, Vianney. A gente, infelizmente, não tem muitos fatores causais da leucemia nas crianças. Tem como prevenir? Qual que é a orientação que o senhor dá aí em relação à leucemia, doutor? A orientação que a gente dá para a população, né, é manter hábitos de vida saudáveis, a prática de atividade física, né, para aquelas pessoas que trabalham se expondo a substâncias químicas, que usem os EPIs, que se protejam, né, e que mantenham uma boa alimentação. Eu acho que esses são hábitos que valem para qualquer tipo de doença, inclusive para as leucemias. Doutora, a gente já falou, né? Estamos aí no fevereiro laranja. O senhor até citou da importância, né, de ser um doador de medula. Vamos reforçar? A gente está aí entrando no mês de fevereiro, fevereiro laranja, falando de leucemia. Vamos repetir a importância de ser um doador?
Eu gosto muito porque todo mundo fica, as pessoas, né, ficam com medo de doar a medula, porque eles já acham que já vão doar a medula de cara. E não é bem assim. O cadastro lá no registro de doador de medula óssea, ele é feito através de uma coleta de exame de sangue simples. Então, você vai fazer um hemograma, tá? Então, se não tem nenhum procedimento invasivo para você se cadastrar. É de suma importância, isso salva vidas, assim como a doação de sangue também salva vida. Também aproveito que os pacientes de leucemia acabam recebendo muita transfusão de sangue durante o seu tratamento, então eu peço também para as pessoas ajudarem com doação de sangue e também se cadastrando no Registro Brasileiro de Doador de Medula Óssea, que na nossa região é aqui no Hemocentro da Unicamp. É rápido, é simples, é indolor. Caso o paciente, a pessoa, né, o doador, venha a ser compatível com uma pessoa que está precisando da medula dele, também não é, a doação pode ser feita através de coleta de sangue das veias, não necessariamente é um procedimento cirúrgico, é um procedimento rápido, indolor e que salva a vida. Então, é fundamental as pessoas se conscientizarem e doarem tanto sangue quanto medula. Tá aí o recado do Dr. Vinícius Borges Grilo, ele que é hematologista do Centro de Oncologia aqui de Campinas. Doutor, muito obrigada por atender a nossa equipe e aí tirar as nossas dúvidas, né? Tenho certeza que foi um quadro hoje rico de muita informação. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de esclarecer a população, tirar algumas dúvidas. A gente fica à disposição lá no Centro de Oncologia de Campinas, aberto para responder qualquer outra pergunta e precisando é só chamar que a gente vem esclarecer a população. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai chamar o senhor sim para uma próxima entrevista, um outro tema aqui. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia. E aproveite aí que estamos no mês de fevereiro, vai lá, faça o seu cadastro, seja um doador também. É muito importante, como o doutor Vinícius aqui disse pra gente. Se cuida, ajuda também. Tchau!